Boa noite, segunda-feira, 18 de janeiro. O Nesp Notícias de hoje recebe o prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, para falar sobre o fornecimento de água na cidade. Captação de água do DAE volta com capacidade quase total, mas bairros mais altos ainda estão desabastecidos. Nossa equipe foi até Lençóis Paulista e mostra como a cidade tenta se recuperar da pior enchente da história. O centro da cidade foi destruído e 800 moradores estão desalojados. A gente começa esta edição com o drama de Lençóis Paulista, a 40 quilômetros daqui de Bauru. As chuvas da última semana provocaram a pior enchente da história da cidade. A região central foi arrasada e 800 moradores estão desalojados. Um homem morreu arrastado pela água. Nossa equipe foi até lá e mostra como a população tenta se recuperar dessa tragédia. No quintal de Dona Ivone, a lama nos objetos que serão jogados fora mostra o grande estrago causado pelas chuvas da última semana. O muro próximo à margem do rio Lençóis caiu. Todo o pátio ficou submerso. A água invadiu a casa e comprometeu os móveis. Moradora do mesmo local há 44 anos, ela nunca tinha passado por uma situação como essa. Nós não pensávamos que ia entrar dentro da minha casa. Entrou 1,80 m. A minha casa tem 1,5 m de altura, de nível, né? No centro de Lençóis Paulista, é possível perceber como a força das águas comprometeu o dia a dia dos moradores. Lama e sujeira ainda tomam conta do local. Esse carro só foi encontrado 4 dias depois das chuvas. Alguns comerciantes chegaram a contratar seguranças para evitar que o pouco que restou seja saqueado. Avenida 25 de Janeiro, uma das principais do comércio de Lençóis Paulista. Agora é meio-dia e num fim de semana normal essa avenida estaria cheia de gente, as pessoas estariam fazendo as compras. Mas nesse fim de semana o clima é de destruição. Os comerciantes tentam limpar os seus estabelecimentos, recuperar um pouco daquilo que foi perdido, mas para que tudo volte ao normal o trabalho vai ser muito longo. Milena também foi pega de surpresa pela enchente. Ela só conseguiu voltar ao escritório de contabilidade dela na quinta-feira à tarde, depois de o lugar ficar quase 2 dias debaixo d'água. Era muita água e só a pontinha da casa aparecendo. A gente achou que a casa inteira ia embora. Perca foi alguns documentos de arquivo, né? Móveis do escritório que a gente acabou não dando tempo de tirar. Perda material também, né? Que caiu o muro. E agora sim, a gente tá limpando e não sabe o que vai fazer ainda. Se recomeçar depois da destruição das chuvas já não é simples, os moradores enfrentam uma dificuldade a mais. Assim como ocorreu em Bauru, o sistema de distribuição de água do rio Lençóis ficou comprometido. Por lá, não apenas as bombas que fazem a captação foram inundadas, mas toda a estação de tratamento ficou debaixo de 5 metros de água. Na chuva da última terça-feira, foram mais de 200 milímetros de água que caíram na bacia do rio Lençóis. Agora o nível do rio está normalizado, mas na semana passada foram mais de 5 metros de água que deixaram toda essa estação de tratamento submersa. As equipes ainda trabalham na retirada de lama e de sujeira, mas a normalização de todo o serviço de tratamento ainda não tem um prazo para ser concluído. A Defesa Civil do município estima que metade da cidade deve ficar desabastecida pelos próximos dias, sem previsão de retorno. Para a prefeita de Lençóis, o fornecimento de água é a maior prioridade. A gente trabalha num ritmo para que em 3 dias consiga essa parte ser normalizada. O que é mais difícil, depois desse primeiro momento de você socorrer as pessoas e as situações que são postas na hora da enchente, é a organização para enfrentamentos que se segue, que é o que nós estamos fazendo agora. É a recuperação, é a limpeza da cidade, é você poder abrir pontes para que veículos e pessoas possam transitar. Outro desafio das equipes é identificar imóveis que ficaram comprometidos pelas águas. Em toda a cidade, cerca de 380 foram afetados. Esses imóveis estão sendo, aos poucos, liberados por uma equipe chefiada por um engenheiro da Prefeitura Municipal e pela Defesa Civil, para que as pessoas possam retornar para se utilizar desses imóveis. Para ajudar as cerca de 800 pessoas que ficaram desalojadas, a Prefeitura de Lençóis concentra as doações nesse ginásio de esportes.
Equipes de voluntários trabalham na separação de roupas e calçados, alimentos e produtos de limpeza e higiene. A diretora de assistência social da cidade agradece a quantidade de doações, mas explica que alguns produtos continuam necessários. A nossa necessidade hoje de roupa é roupa íntima, masculina e feminina, que é roupa nova. Infantil, adolescente, adulto, essa é uma necessidade. Produtos de limpeza, especialmente a água sanitária, que é um volume muito grande que com certeza nós vamos usar. Vassoura, balde, rodo, pano de chão, também nós já recebemos, mas é um produto também muito necessário. E produtos de higiene pessoal. Quem quiser doar daqui de Bauru pode levar os itens para as bases comunitárias da Polícia Militar aqui na cidade. E a semana começou com pelo menos uma notícia boa para os lençoenses. Por volta das 6 da tarde deste domingo, técnicos conseguiram restabelecer o funcionamento da estação de tratamento de água depois de uma força-tarefa. Segundo o SAE, a autarquia que administra o serviço, o sistema opera em capacidade máxima e o fornecimento de água está normalizado em toda a cidade. O tempo abriu no fim de semana para alívio de todo mundo que foi castigado com as últimas chuvas. Vamos saber então como fica a previsão para os próximos dias. Os detalhes estão no boletim do IPMET. A previsão para essa semana é de tempo estável, as noites com pouca nebulosidade, e como consequência as temperaturas ficarão mais agradáveis à noite, mas à tarde esquenta bastante exatamente pela ausência de chuva, né? E as temperaturas vão ficar durante toda a semana à tarde oscilando entre 30 e 32 graus e bem cedinho em torno de 20 graus. Esse é o panorama até a próxima sexta-feira. Depois desse monte de chuva que ocorreu, os sistemas que provocaram essa chuva estão em dissipação, estão indo para outros lugares, como para Minas Gerais, Goiás, né? E até mesmo o Nordeste do Brasil. Enquanto isso, haverá uma trégua de São Paulo até o Rio Grande do Sul. É muito importante que não se faça atividades ao ar livre entre 15 e 16 horas, que é o horário onde ocorre a maior temperatura e a menor umidade relativa do ar. Agora chove em pouquíssimos pontos no extremo norte. A massa de ar seco estacionada sobre o estado deve manter o tempo estável também nesta terça-feira. Predomínio de céu aberto em Bauru hoje e amanhã. Agora a umidade do ar é de 58%. Os ventos sopram a 10 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 19 e 31 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 20 e a máxima deve chegar a 32 graus. Depois do intervalo, a gente fala da situação de Bauru. A captação de água do DAE já opera com capacidade praticamente normal, mas comerciantes ainda reclamam da falta d'água. Daqui a pouco voltamos num instante só. Voltamos com um recado para quem vai se preparar para os próximos vestibulares. Já estão abertas as inscrições para o cursinho 1º de maio da Unesp em Bauru. O cursinho é gratuito e a maioria das aulas são dadas por alunos voluntários da Unesp. Mais informações com a repórter Leire Bevilacqua. As inscrições vão até o dia 20 de fevereiro e no dia 21 será realizada a prova para os candidatos que vão concorrer a uma das 150 vagas. Sobre esse assunto eu converso com o Gustavo de Oliveira, ele é membro aqui do cursinho. Gustavo, como os interessados eles podem se inscrever? Os interessados em prestar a prova do cursinho, eles têm que vir até a sede do cursinho que fica aqui no campus da Unesp e eles têm que trazer um documento pessoal com foto, um comprovante de residência e aí eles se inscrevem aqui na sede, no horário de funcionamento nosso que vai das 10 da manhã às 9 da noite. Caso a pessoa não possa vir pessoalmente, existe uma outra alternativa? Quem não pode vir pessoalmente pode vir representado por alguém que traga o seu documento original, né? Esses documentos que eu citei, o RG é um documento com foto e um comprovante de residência para preencher a ficha de inscrição. Tem alguma taxa? Sim, tem uma taxa de R$20 de inscrição, que o candidato também paga na hora da inscrição aqui com a gente. E é só essa taxa, depois o curso também é o ano todo gratuito, material também inteiro gratuito para o candidato. São 150 vagas, como elas estão distribuídas?
Essas 150 vagas elas são distribuídas 50 vagas para a turma da tarde e 100 vagas para a turma da noite. Para quem quer saber o que vai cair na prova, né? O que a pessoa tem que estudar? A matéria da prova em si, ela é uma matéria a prova ela é baseada no Enem e é matéria do ensino médio. Então, como os candidatos para eles prestarem, eles têm que ser oriundos do terceiro ano do ensino médio ou já ter se formado, né, no ensino médio, aí não tem limite de idade, e essa prova ela tem esse conteúdo do ensino médio todo do candidato. Muito obrigada, Gustavo, pelas informações. E se você quiser tirar alguma dúvida, é só entrar em contato pelo telefone 3103-6163. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Falamos agora da recuperação de Bauru depois dos transtornos causados pelas chuvas. Uma força-tarefa do município conseguiu religar 2 bombas de captação de água, mas parte da população ainda está desabastecida. Já as ruas interditadas, aos poucos, vão sendo reconstruídas. Na Avenida Daniel Pacífico, que liga o Jardim Bela Vista à Vila Falcão, parte da via que havia sido interditada já está liberada. Mas um grande vazamento de água, pedras e lama dificultam o trânsito no local, obrigando os motoristas a fazer uma conversão irregular. A rua São Sebastião está totalmente liberada para o tráfego de veículos. O mesmo acontece com a Bauru Piratininga, que já está recuperada após a queda de uma ponte. Depois de uma força-tarefa durante todo o final de semana, 2 dos 4 motores da estação de tratamento de água do Rio Batalha voltaram a funcionar. Na semana passada, quando as 4 bombas foram danificadas pela água que invadiu a casa de máquinas, a expectativa era de que o abastecimento só fosse normalizado em 15 dias. Mas agora o DAI informa que já nesta semana, os bairros atendidos pelo sistema do Rio Batalha gradativamente terão o abastecimento normalizado. Acho que Deus ajudou o Bauru, certo? E deu tudo certo, né? Nós tínhamos que fazer uma avaliação com um certo critério, no sentido, não sabíamos o que estava acontecendo, que a coisa foi de uma maneira inacreditável e inédita aqui em Bauru que aconteceu. Então, nós tínhamos que fazer uma avaliação, meus técnicos também, sem precisar data. Infelizmente, nós conseguimos recuperação, conseguimos secar, fazer a limpagem necessária e implantar bem antes do tempo que nós estipulamos. Neste restaurante, no Altos da cidade, as torneiras continuam secas. Desde o colapso no abastecimento na última quarta-feira, o empresário busca alternativas para abrir as portas. Eu tenho que ir na USP, ali próximo do Centrinho, umas 3 vezes por dia com galão para buscar água, para conseguir cozinhar. O empresário afirma que tem pedido sem sucesso o abastecimento com caminhões-pipa. A gente faz a solicitação para o DAI de um pipa, pelo menos para a gente conseguir cozinhar, fazer alguma coisa, e a gente não tem o auxílio do DAI. O DAI não fornece nada para a gente. Eu tenho até números de protocolo, onde eu fiz a solicitação para o DAI e sem atendimento. Tem os particulares também que fornecem. O nosso telefone ficou tumultuado. É evidente, são 130, 140 mil pessoas ligando. Por mais que eu pudesse gente aqui para trabalhar, não resolveria o problema. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte, eu em 2014 eu fiz o plano diretor de água, eu tenho a solução para o problema da água Bauru. Em 2014 eu precisaria de 270 milhões para resolver o problema da água de Bauru, certo? E hoje, então, se atualizando esse valor, vocês já viram de ver. Então, torna-se difícil essa solução a curto prazo. A seguir, a gente conversa ao vivo com o prefeito Rodrigo Agostinho. Ele fala sobre a normalização do abastecimento de água e o que pode ser feito para evitar novos episódios como este. Continue com a gente, que o intervalo é bem rápido. O Unesp Notícias volta a falar dos estragos provocados pelas chuvas em Bauru, principalmente em relação ao abastecimento de água. Recebemos em nosso estúdio o prefeito Rodrigo Agostinho. Rodrigo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Rodrigo, a cidade agora já está com 2 bombas, o que você me explicava há pouco, que já seria suficiente para normalizar o abastecimento. Mas a gente tem alguns relatos ainda, principalmente de comerciantes, em alguns pontos da cidade que estão sem água. Por que isso está acontecendo? Bem, por conta de todos os dias, nós ficamos aí com o sistema seco por 4 ou 5 dias. Todas as caixas d'água da cidade estão vazias, toda a tubulação de água, os reservatórios. Então é normal que em alguns pontos mais altos a gente tenha uma dificuldade para a água chegar rapidamente. A informação que a gente tem é que a água hoje já está distribuída por toda a cidade.
as 2 bombas estão bombeando ininterruptamente a água do rio. A enchente danificou todo o equipamento de máquinas, todas as bombas, tudo isso foi necessário passar por um processo de recuperação, mas já está tudo funcionando normalmente. Então a gente acredita que se algum ponto ainda não recebeu água, deverá receber até o início dessa madrugada. A gente viu a reclamação aí do dono do restaurante, que ele, assim como milhares de bauruenses que solicitaram caminhões-pipa do DAI, não conseguiram ser atendidos, a demanda era muito grande. Por que não foram locados caminhões-pipa no ápice da crise, um pouco antes do fim de semana? O DAI tem 7 caminhões-pipas que foram colocados à disposição da população. Nós tentamos de toda forma contratar caminhões-pipa, nós tentamos contratar inclusive sem licitação por emergência, mas as empresas nenhuma se dispôs a fornecer caminhões-pipa para a prefeitura. Os caminhões particulares preferiram vender a água porta a porta em Bauru, onde eles obtinham um recurso maior do que alugando para a prefeitura ou para o Departamento de Água e Esgoto. Eu mesmo participei na busca ativa de empresas que pudessem fornecer caminhões-pipa, mas infelizmente isso a gente não conseguiu. Agora o sistema já foi restabelecido, nós já conseguimos recuperar as 3 mais importantes passagens que haviam sido danificadas com a enchente, que foi a ponte Bauru-Piratininga, a Rua São Sebastião e a Daniel Pacífico. E nós vamos agora definir ainda essa semana outras obras prioritárias para que a gente possa dar andamento, porque em muitos pontos da cidade nós tivemos prejuízos causados pela chuva. Inclusive, o município publica amanhã, no Diário Oficial, o decreto de estado de emergência. Por que ele foi publicado agora, Rodrigo? O decreto é um requisito para que o município possa pleitear recursos do Ministério da Integração Nacional. Para a publicação do decreto, nós precisamos cumprir uma série de requisitos. Então, a Defesa Civil teve que registrar e fazer um amplo relatório de todos os danos, quantificar o prejuízo causado e encaminhar tudo isso para o Ministério da Integração Nacional para que fosse publicado o decreto. Nós vamos fazer todas as recuperações com a estrutura própria da Prefeitura, com aqueles serviços já contratados pela Prefeitura, então nós não vamos contratar nada sem licitação, mas para que o município possa pleitear os recursos é importante o decreto. Vai ser realocado dinheiro previsto para a utilização em outras obras, outros investimentos, por causa desses estragos que não eram previstos? Infelizmente, recursos que a gente poderia estar usando em outras obras serão utilizados prioritariamente na recuperação da cidade. Nós temos galerias que rodaram em vários pontos, como o bairro Tangarás, Parque Viaduto, bairros inteiros aí que estão com problemas sérios nas ruas. A partir de amanhã cedo, um grande mutirão de tapa-buracos vai ser feito na cidade. Enfim, nós estamos com várias ações, todas ao mesmo tempo, para que a situação se normalize, né? Mas é um recurso que, infelizmente, a gente poderia estar utilizando em obras novas, nós estamos usando na recuperação da cidade. Se a Prefeitura conseguir algum tipo de financiamento do governo federal, até pela publicação do estado de emergência, esse dinheiro vai ser usado nessas obras, nesse tipo de prioritariamente na recuperação das ruas, né? Nós tivemos problemas sérios no Parque Industrial Manchester, no Jardim Tangarás, no Parque Viaduto, no Jaraguá, no Santa de Virges. A favela São Manuel ficou inteira embaixo d'água. Então nós tivemos vários estragos aí causados pela chuva. Além disso, o Rio Batalha foi extremamente degradado com essa tempestade, com essa enchente. Uma boa parte da mata ciliar foi arrastada na enchente e nós vamos precisar fazer a recuperação desse rio, até porque é o principal manancial de abastecimento da cidade. E ele já necessitava de recuperação, principalmente os afluentes do rio, não é? Estavam com a mata ciliar devastada. Uma boa parte do rio já havia sido reflorestada, faltavam alguns pontos, mas a chuva, a tempestade acabou levando árvores inteiras, inclusive a produção agrícola de muita gente. No dia da enchente, nós estivemos lá, a gente via boi, porcos passando aí, enfim, sendo levados pela enxurrada. Nós tivemos vários pesqueiros, reservatórios de água que também se romperam durante a enchente. Ainda essa semana nós devemos fazer um sobrevoo em todo o Batalha para conseguir quantificar todos os prejuízos, inclusive identificar erosões que a gente ainda não tem conhecimento para que a gente possa combater e com isso evitar que mais terra venha parar dentro do rio. Em relação, voltando à questão do abastecimento, Rodrigo,
A fala mais frequente, né, que a gente ouvia das pessoas, dessas 140 mil pessoas sem água durante esses 4 dias, é que se tem estiagem, Bauru fica sem água. Se tem muita chuva agora, Bauru também fica sem água. Então, o que a Prefeitura prevê de intervenção lá na Lagoa de Captação para que, se ocorra uma enchente de novo na Lagoa, o sistema de máquinas não seja danificado, para que a população não fique sem água? As pessoas que falam, as pessoas não estiveram lá e as pessoas não olharam para ver o que aconteceu. A enchente foi a maior da nossa história, não existe relatos lá dentro da captação de água, da água ter atingido o sistema de bombeamento. Não é simplesmente um motor, todas as máquinas ficaram embaixo da lama, então a degradação foi muito grande. Agora, com o aquecimento do planeta, nós vamos ter que se preparar para mais chuvas desse porte. Então, nós já estamos calculando a necessidade da construção de barreiras de concreto no entorno do setor de máquinas. Enfim, nunca a água tinha inundado essa área dessa forma, mas nós vamos ter que se preparar, né? Então, não foi uma simples chuva, não foi uma ou 2 máquinas. 9 motores foram danificados, além de 4 motores de 800 cavalos, que são os motores que rodam as bombas. Então, todo o sistema realmente foi muito prejudicado com essa enchente. A construção dessa barreira está prevista para curto prazo ou é uma obra que demandaria mais tempo? Nós estamos estudando ainda para ver exatamente o que nós vamos fazer, né? As bombas elas têm que operar no nível do rio. A bomba só consegue bombear a água se ela estiver cheia de água, né? É um sistema que chama de sorva. E as bombas ficam realmente lá. Agora, o local onde as bombas ficam nunca havia sido afetado por uma simples cheia do rio. Nós tivemos mais de 300 milímetros de água acumulada esse mês, sendo que no dia a tempestade passou de 120 milímetros. Então, realmente foi uma situação excepcional. O DAI agora vai fazer o projeto de todas essas barreiras para que a gente possa se preparar, porque a gente não sabe quando que vai vir a próxima grande tempestade, a próxima grande enchente. Em todo caso, a recuperação do rio é emergencial e nós vamos fazer um grande mutirão esse ano para recuperar o Rio Batalha. Seria viável o município ter um grande reservatório para essas situações de emergência? O município tem grandes reservatórios. Agora nós estamos falando de uma cidade de 60 km², onde o Rio Batalha abastece praticamente metade dessa cidade. Então, os reservatórios, como o reservatório da Praça Portugal, que tem 2 milhões de litros, mesmo com, enfim, ele esvaziou em questão de horas. Então, não adianta a gente achar que construindo mais caixas d'água, mais reservatórios, esse problema vai estar resolvido. E a interligação da rede, Rodrigo? A interligação da rede pode amenizar. Ela está orçada em mais de 100 milhões de reais, a interligação completa do sistema, que faria com que a água dos poços pudesse abastecer o sistema do Batalha. Então, teria, enfim, todo um sistema paralelo, puxando água de uma região para outra. A gente também tem um problema muito sério que o nosso aquífero está rebaixando. Cada vez mais a gente está tendo que buscar água mais distante. O DAI fez um grande projeto, que é o Plano Diretor de Águas, e agora nós vamos ter que buscar recursos para conseguir viabilizar todas as obras. Não dá para fazer isso a curto prazo, não tem nenhuma mágica para ser feita. O que a gente pode dizer é que os funcionários do DAI trabalharam dia e noite, desde a enchente até o sábado e o domingo, para que a gente pudesse restabelecer o sistema. Eu pessoalmente acompanhei o tempo todo as obras e posso testemunhar o esforço que foi, enfim, de todo mundo para que o sistema voltasse o mais breve possível, e eu tenho certeza que amanhã vai estar 100% normalizado. Tá certo, Rodrigo. Mais uma vez, obrigada por sua participação. Eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!